sociais também da casa, Obreiros da Eternidade, que pode ser encontrado no Instagram, no Facebook, no YouTube. Todas as nossas palestras estão sendo armazenadas lá no YouTube. Então, se alguém perdeu alguma coisa, quiser voltar um pouquinho e rever as palestras, que sempre são muito boas, né, para nossa alma, estão lá armazenadas no YouTube. O tema da nossa próxima reunião é Lei do Trabalho. Quem quiser se adiantar, está no Livro dos Espíritos, perguntas 674 a 685. Será ministrada pela nossa querida Sônia. Também a segunda-feira que vem, né? Hoje, então, nós vamos começar. Vou dar uma lida aqui no sinal verde. E o tema trazido, que é muito conveniente agora para nós nesse tempo de pandemia, chama-se Experiência Doméstica. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper o que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigramas. Conquanto posse, deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica os desperdício não reclama se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhes compartilham a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto que, não raro, conduzem ao desastre ou à morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude-a na formação espiritual. Isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas no ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação. Então aqui ele está pedindo para que a gente preste atenção, né? Mantenha sempre nossos pensamentos elevados, em especial dentro do nosso seio doméstico, porque as pessoas que a gente mais ama estão aqui, né, dentro do nosso lar. Então a gente precisa aprender a respeitar. E somente essas pessoas sabem realmente quem nós somos, né? Então nós temos que agir dentro do nosso lar da forma que nós agimos fora do nosso lar. Vou pedir a tu leve seus pensamentos. Procurem a figura de Jesus Cristo para que nos abençoe em mais esse encontro de aprendizado e de amor. Que possa clarear a mente da nossa irmã e amiga Isabel e que suas palavras sejam bálsamos para nós. Podemos ultrapassar esse obstáculo que é a transformação do nosso mundo. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje é Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 1 a 5. A Isabel. Isabel, boa noite. Pessoal, não sei se vocês estão me vendo. Eu não estou me vendo. Tá tudo bem, Isabel. E tá vendo e ouvindo, tá tudo certo, então? Tudo certo. Ok. Também eu me ver, melhor não, né? A gente acaba ficando envergonhada, então vamos fluir dessa forma aí. Pessoal, boa noite, um prazer estar com vocês de novo. Mais uma vez agradecendo a oportunidade que a casa me dá de estudar um tema. Que mesmo que eu estava vendo, eu fiz esse tema em 2019 e mesmo que a gente já tenha feito, já tenha estudado, assim como quando a gente faz o Evangelho e a gente já leu aquele capítulo, cada vez que a gente revê determinado assunto, determinado tema, a gente enxerga de forma diferente, a gente
consegue assimilar de forma diferente por causa da situação que a gente está vivendo, das situações que a gente tem enfrentado ao longo da vida, ou mesmo que eu leia semana passada, se eu for ler agora outra vez, com certeza a gente percebe coisas que às vezes não percebeu da primeira vez e vice-versa, né? Então vamos lá. Eu acho que é importante a gente começar nosso estudo lendo o trechinho que vai dar um embasamento para o nosso conhecimento, que é do ensinamento de Jesus. Então está bem no comecinho desse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 21. A gente vai estudar dos itens de 1 a 5, tá? Então vai falar não só sobre as árvores que dão bons frutos, né, que conhece-se as pessoas pelos seus frutos, mas também sobre os falsos cristos e falsos profetas. Então a gente vai estudar esses dois temas, tá bom? Começando com a leitura, Jesus disse assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Assim, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Não se colhem figos dos espinheiros e nem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira coisas boas do seu coração, e o homem mau tira coisas ruins do seu coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, isso também você pode encontrar em Lucas, no capítulo 6, de versículos 43 a 45. E aí, só uma observação, né? Quando fala que, para mim, era uma palavra que eu não conhecia, então pode ser que alguém também não conheça, que é abrolhos, né? Que fala que não se colhem figos dos espinheiros, nem cachos de uvas dos abrolhos. Aí eu fui ver o que era abrolhos também. Abrolhos são plantas com frutos espinhosos, tá? Só para a gente ter uma ideia aí. E aí, Jesus, uma coisa que a gente percebe no Evangelho, na Bíblia, todo cristão que vai procurar conhecer a palavra de Cristo, a gente percebe muito que ele usava parábolas e trechos do que ele ensinava, que ele usava muito a natureza como exemplo, e o plantio, porque eram coisas que eram muito fáceis de se assimilar para as pessoas na época, porque eles viviam muito da agricultura, eles plantavam para poder colher, para poder fazer a troca, né, entre as pessoas, e viviam muito dessa forma. Existiam indústrias como a gente tem hoje, né? Então era fácil para as pessoas, né, mais fácil para assimilar. Então o que Jesus queria dizer quando ele falava sobre árvores e frutos, né? A árvore, nesse caso, ela simboliza o homem. Então, a árvore somos nós. O homem e a mulher somos nós. E os frutos são os pensamentos, as ações e suas obras. Então, é meio que uma comparação. A gente não precisa levar tudo muito ao pé da letra, que senão fica difícil mais de compreender e de conseguir aplicar isso para o nosso dia a dia, né? E os frutos, na verdade, não são os frutos em si, porque tem muitas árvores que são, se a gente for pensar em árvore mesmo na natureza, que não dão frutos, mas elas são muito úteis à natureza. Às vezes é um fruto que o ser humano não pode comer, mas que é muito útil aos animais, ou são aquelas árvores que são só com folhagem e elas dão sombra, elas dão abrigo, elas dão moradia para alguns animais também. Então, esse é um tipo de fruto, se a gente for levar meio que num conceito, né? E aí, uma coisa que me pegou bastante, assim, nesse trecho, quando eu comecei a estudar, e aí a gente começa a procurar palestras e no livro dos Espíritos, diversas coisas que podem enriquecer o nosso estudo e trazer aqui na nossa reunião. Uma coisa que me chamou muito a atenção é falar sobre o bem e o mal. Então, dá a impressão de que, assim, existem pessoas más que vão dar maus frutos e existem pessoas boas que vão dar bons frutos. Então, essas pessoas parece que estão classificadas, né? Então, a gente tem separado pessoas boas e pessoas más. Será que é assim que funciona? Né? Se a gente parar para pensar, existe pessoas essencialmente boas, pessoas essencialmente más? Ou a gente nasce de um jeito e morre do mesmo jeito? Né? O que a gente sabe, pelo que aprendemos no Espiritismo, com a doutrina, aquilo que Kardec codificou para nós no Evangelho, mesmo lendo Bíblia, sabendo sobre Cristo, a gente sabe que não, porque quem, no mínimo, acredita em Deus, não pode imaginar que existem classificados, pessoas boas, pessoas más. Nós estamos separados, né? E sendo que nós estamos na mesma encarnação, no mesmo plano,
nós estamos na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, no mesmo planeta. Será que não tem alguma coisa ali que a gente tem em comum? Então eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre o que é o bem e o mal, né? E a gente pensando que eu acredito em Deus, Deus é bondade, Deus é amor, Deus é justiça. Então como é que pode existir pessoas boas e pessoas más, essencialmente, né? Dizendo assim. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma centelha divina dentro de nós, né? Então um pedacinho de nós, quando Deus nos criou, é parte de Deus. E isso a gente não perde, independente do que acontece com a gente ao longo da vida. Isso não se perde, né? Então, dependendo das nossas experiências, eu posso seguir um caminho ou outro caminho. E aí eu pensei também, eu falei, poxa, como nada é por acaso, né? Eu assistindo Netflix esse fim de semana, eu até falei, puxa, me fez pensar demais. Quando a gente recebe um tema para desenvolver, para trazer na nossa reunião, para a gente conversar, esse tema fica na nossa cabeça ali, né? E quando o Geraldo me manda, eu procuro ler a parte do evangelho que eu vou ter que desenvolver, e aí cada coisinha que a gente vai passando todos os dias até chegar o dia da reunião, tem aquilo, tem um pouquinho daquilo. E aí você fala, nossa, é coincidência, né? Que eu li aquilo e eu estou vivendo isso. Ou eu li aquilo e aconteceu tal coisa, uma pessoa me falou tal coisa, mas não é coincidência. É que se a gente for pensar, a gente tem o evangelho, a gente consegue aplicar o evangelho em tudo no nosso dia a dia. Então, assim, uma coisa que foi para mim, até eu fiquei surpresa, eu abri o Netflix, eu tenho as minhas preferências, assim como todo mundo, né? Mas eu abri e às vezes eu falo, vou assistir uma coisa diferente. Eu gosto de assistir documentários, né, coisas que trazem histórias reais. E eu abro do nada, aleatoriamente. Então eu abri uma série que é de Los Angeles, nos Estados Unidos, que se chama O Caso Gabriel Fernandes. Não sei se alguém já ouviu falar. É algo que, assim, eu não gosto muito de assistir. Eu sou uma pessoa muito sensível, então eu choro muito fácil. E às vezes eu até gosto de chorar quando é filme romântico e tudo mais. Mas, assim, alguns casos você fala, é um caso triste, é um caso de um assassinato de um garotinho de 8 anos. Você fala, eu não quero ver. Porque a gente sempre tenta fugir de coisas ruins, né? Porque realmente deixa a gente triste. Mas também não dá para fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo no mundo. Só que essa série, ela não foca somente no que aconteceu com esse garotinho. Ela traz, eu não vou ficar falando muito aqui para a gente não perder tempo, mas só um resumo, ela traz muito a falha do governo nos Estados Unidos, de Los Angeles, da polícia, dos órgãos que deveriam defender essa criança, de os vizinhos, então todas as pessoas que tiveram contato na escola e tudo mais, cada um teve a sua parcela de culpa, a sua falha. Poderia talvez ter salvado a vida desse garotinho, né? Ou não, porque aí é uma história muito mais longa que a gente, né, se alongaria pensando na visão espírita. Mas uma coisa que me chamou bastante a atenção foi isso também, o bem e o mal. Por isso que ficou isso muito martelando na minha cabeça, né? E a pessoa que foi a mãe e o namorado da mãe, que maltrataram, torturaram e assassinaram a criança, depois teve uma pessoa, durante o julgamento, teve uma pessoa que foi ser testemunha do assassino. E ela falou, nessa hora que me pegou muito, porque ela foi falar muito bem dessa pessoa. Essa pessoa, ele era um cuidador de idosos, trabalhou num asilo como cuidador e como motorista. E ela elogiou muito, falou, não, ele trocava fralda, os idosos adoravam ele era muito carinhoso, muito atencioso, trabalhou muito bem aqui. Depois, como motorista, ele fazia caminhos beirando a praia para esses idosos terem uma vista bonita, um passeio agradável. Então, ela falou muitas coisas boas. E aí eu fiquei pensando, então, uma pessoa, ela nasce má? Ou ela vive algumas coisas que fazem ela mudar as escolhas dela, né? Nós sabemos também, claro, que nós trazemos uma carga muito grande das nossas outras encarnações, do que nós já vivemos no passado e do que nós temos a resgatar, por coisas que vão ser explicadas aqui. Isso é uma coisa maravilhosa que eu amo na doutrina espírita, que explica muito que a gente não tem essa sensação de injustiça, muitas vezes. E uma coisa que, assim, que eu trouxe, eu anotei e trouxe para vocês, né? Meio que eu trouxe isso para a gente pensar, né? Quais as experiências que a gente vive e será que uma pessoa, ela não
do mesmo jeito que ela toma uma atitude errada, né, que ela tinha, de repente, um preconceito, ela era boa em algumas coisas, mas em outras ela estava trabalhando, assim como todos nós estamos trabalhando todos os dias. A Isabel não está aqui falando, parece que ela é muito boazinha, mas não, eu tenho muitos defeitos meus. Eu tenho muitas coisas ainda para trabalhar, assim como cada um de vocês que está comigo essa noite também tem. Algumas, graças a Deus, a gente já reconhece e procura trabalhar. Isso é um passo muito importante, que a gente reconhecer onde a gente está errando para poder melhorar. E outras, às vezes, a gente nem enxerga ainda. Então, como eu posso acusar, apontar o dedo para alguém? Claro que existem, não estou falando desse caso, porque existem as leis dos homens que nós temos que seguir e respeitar, né? E aí cada um vai ser julgado conforme a lei. Mas quem somos nós para dizer que uma pessoa, se ela é essencialmente mal, se ela é boa, né? E aí uma frase que eu trouxe para vocês, que me deixou até arrepiada, assim, foi bem no final dessa série, que falou assim: acredito, isso foi uma pessoa da assistente social que falou, acredito que o maior mal neste mundo seja saber o que é errado, ver o que é errado e fazer vista grossa. Fazer vista grossa, podendo fazer a diferença, isso é o mal. Então, isso me pegou muito forte, assim. Então, isso é o mal. Então, eu acho, às vezes, que eu estou sendo uma pessoa boazinha, que eu estou fazendo a minha parte, que eu estou melhorando, porque a gente enxerga muito para o próprio umbigo, né? A gente enxerga muito o que eu estou fazendo na minha casa, o que eu estou fazendo, às vezes, para mim, ou o que eu estou fazendo onde eu trabalho. Parece muito fácil, entre aspas, né? Mas e quantas coisas passam por mim que às vezes eu deixo passar? Será que eu estou fazendo vista grossa? Porque às vezes eu penso, mas eu não posso fazer nada nesse caso. Mas então, é assim, né? O que eu posso fazer? A pessoa errou, agora ela tem que pagar pelo erro dela. Claro, a gente tem que seguir os ensinamentos, as leis de Deus e as leis dos homens. Mas será que a gente não pode estender a mão? Será que a gente não pode mostrar de alguma forma onde a pessoa está errando? Será que não pode conversar? Será que num caso extremo desse você não pode fazer uma ligação? Ou uma oração que seja? A gente consegue interferir de diversas formas. O que não dá é para fazer vista grossa quando a gente enxerga que alguma coisa de errado está acontecendo. Então, isso eu acho que foi uma coisa assim que me trouxe forte para o estudo que eu estava fazendo. E aí tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 621, que fala assim: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é muito simples, na consciência. Assim, a gente sabe o que é o certo, a gente sabe o que é errado. Por mais que muitas vezes a gente não consiga seguir nesse caminho, sabendo o que é certo e errado, mas a gente tem consciência disso. E até nesse caso, o juiz que falou: eu não costumo interferir nos casos, em 30 anos de trabalho, eu nunca digo a minha opinião. Ele falou: mas eu espero de verdade que vocês tenham isso na consciência todas as noites que vocês forem dormir. Né? Ele falou isso porque ele falou assim: talvez não aconteça, mas eu espero de verdade que vocês pelo menos pensem sobre o que vocês fizeram. Então, assim, na consciência de cada um de nós, a gente sabe o que tem na nossa consciência, se a gente agiu certo, se agiu errado. E aí eu sempre lembro daquela lição de Santo Agostinho, né? Deitava todas as noites antes de dormir e pensava o que ele tinha feito de certo e errado e o que ele podia fazer de diferente. E ainda seguindo por esse caminho, né, do que é bom, do que é mal, dentro de muitas palestras que eu pesquisei, eu também vi uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim: gente, o mal é progresso. O mal é progresso, o mal é felicidade, o mal é bem-estar, é prosperidade. O mal é bom para mim, só para mim. O bem também é progresso, é felicidade, é bem-estar, é prosperidade, é felicidade para todo mundo. Então vocês conseguem perceber assim a diferença? Né? O que muitas vezes parece que está tudo certo, mas está beneficiando só a mim, só os meus interesses, e não a uma comunidade, não a minha família, não a sociedade que eu vivo, não as pessoas do meu trabalho. Então, será que isso é o bem ou é o mal? A gente tentar perceber aí onde que está essa diferença.
E um outro trechinho dessa primeira leitura que a gente fez, que no finalzinho ele fala assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Realmente, a gente coloca uma máscara todos os dias para ir trabalhar, para ir para a faculdade, para ir na academia, para ir numa festa na família, a gente põe uma máscara. Só que a máscara, ela não vai ficar por muito tempo. A gente consegue, claro, até pela lei, né, pelas boas maneiras, a gente tem que saber se portar, ser educado com as pessoas, em sociedade, onde a gente vive. Mas quando eu convivo muito tempo num lugar ou com algumas pessoas, os nossos defeitinhos, vamos dizer assim, eles vão aparecendo, né? Porque uma hora a boca vai falar daquilo que eu tenho dentro de mim. Então, se eu reclamo demais, se eu maldigo alguma coisa, se eu falo de outras pessoas, né, que isso é uma coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o julgamento de pessoas que a gente não definir. Eu pensei também mais profundamente nessa história de que quem é bom dá bons frutos, então a gente conhece a árvore pelos seus frutos, né? Claro que com o tempo a gente vai conhecendo as pessoas e algumas coisas que a gente vai convivendo com essas pessoas, determinadas situações, a gente consegue, né? A gente tem um bom senso, como eu disse antes, né? Na nossa consciência, a gente consegue identificar o que é o bem e o que é o mal. Mas às vezes a gente pode se enganar também, né? De achar que determinada situação, eu posso confiar cegamente nessa pessoa. Não, todos nós somos falhos, todos nós um dia vamos errar e todos nós vamos acertar. E também não adianta ficar frustrado ou condenar aquela pessoa para sempre por causa de um erro que ela cometeu, né? Ou a gente definir o que é uma pessoa, quais são os frutos que ela dá ou não dá, pelo que outra pessoa me diz dela. Então a gente tem que conhecer as pessoas, né? Não definir só pelo que a gente ouviu falar. E se perguntar até que tipo de fruto eu tenho dado, né? Que tipo de fruto até para mim, né? Não só a sociedade que eu vivo, com as pessoas que eu convivo, na minha família, em todos os lugares por onde eu vou, mas comigo, sozinho. Que tipo de fruto tenho dado para mim mesmo, né? Tenho cuidado de mim? Será que eu tenho cuidado da terra? Eu tenho regado? Tenho colocado para tomar um pouquinho de sol no horário certo? Né? Que tipo de cuidados eu estou tendo com a minha árvore? Isso um pouquinho meio que para pensar sobre a nossa evolução. E aí, nessa segunda parte do nosso estudo, que é sobre os falsos profetas, né? Então, tem mais uma leitura que é importante fazer, que é seguindo assim sobre o que Jesus nos orientou. Tomem cuidado para não serem enganados, pois vários virão em meu nome dizendo, sou Cristo, e enganarão muita gente. Falsos profetas se levantarão e enganarão muitas pessoas. E a caridade em muito se esfriará, porque a injustiça se multiplicará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que a gente entende por profeta, né? Profeta era uma palavra, acho que muito mais usada na época de Jesus. E hoje, se a gente ouve falar em profecia, né, que seria o derivado de profeta, é aquilo que alguém consegue prever, né, um acontecimento e alertar. Então, existia lá no Antigo Testamento Isaías, Ezequiel, Daniel e vários outros profetas, e eles consideravam que Jesus também era um profeta, né, os judeus, e por isso eles acabaram perseguindo Jesus, porque profeta não é só aquele que recebe informações ou tem algumas intuições e consegue alertar determinadas pessoas e um grupo, mas são pessoas também que conseguem influenciar um grupo, né? Consegue influenciar um meio. Não só o dom de revelar o futuro. Então, essas pessoas que normalmente se acreditavam, né, e com certeza são enviadas por Deus, elas tinham um grande poder de influenciar as massas. Por isso, Jesus foi tão perseguido e até depois crucificado. Porque ele tinha o dom de influenciar. Lógico que a gente sabe que era propositivo, mas acabava indo de frente, de encontro com os interesses daqueles que queriam poder e até manipular as pessoas de forma ruim.
será que a gente é tão facilmente enganado, né? Vamos dizer assim. Por que será que a gente, às vezes, deixa... a gente ouve alguma coisa que... Ah, não, isso aí vai ser tão mais fácil para mim, né? Porque a gente quer facilidade, a gente quer alguma coisa pronta. Quando a gente quer emagrecer, não seria ótimo ter uma pílulazinha lá que você toma uma por dia, você vai emagrecer os 10 quilos em 2 meses. Olha, eu até coloquei um prazo longo, que a gente queria até menos, mas em 2 meses você vai emagrecer. Aquilo que você precisa. Só que você toma aquela pílula, mas pode comer o hambúrguer, pode tomar a cervejinha, pode dormir mal, né? Não precisa fazer exercício, pode ficar na frente da televisão, mas você tem aquela pílula que vai te ajudar a emagrecer. Então seria tão bom se tivesse isso, né? Então a gente quer isso de todas as partes, em todos os lugares. Então quando a gente vai em algum lugar, quem nunca será que teve vontade? Eu já tive, pelo menos quando eu era adolescente, de ir num lugar que lesse a mão, falasse lá pra mim, ó, aqui está o seu caminho, vai por aqui, vai por ali, que vai dar tudo certo. Quem não quer receber o número da Mega Sena? Quem, né? Quem não quer? Até a gente que, né, que é espírita sabe que não deve receber assim, a gente querer. Claro, né? E ajudar muito, né? Mas não é assim, né? A gente, às vezes eu falo, né? Olha, desculpa, mas eu não tenho uma boa notícia para te dar, porque não é desse jeito. É a gente que tem que se mexer. É a gente que tem que ir atrás. A gente que tem que mudar. A gente tem que fazer diferente. É aquela frase, eu acho que é de Gandhi, não tenho certeza, que é um mundo diferente, comece por você mesmo. Então, se eu mudo as minhas atitudes, com certeza eu vou influenciar quem está perto de mim. Pode demorar? Pode demorar. Mas o que é a eternidade que a gente tem perto desse 10, 15 anos, sei lá, que a gente vai precisar, ou uma vida, duas encarnações, sei lá quantas, mas diante de toda a vida eterna que a gente tem. Então, assim, se for ver, não é muito. Pra gente porque a gente é preguiçoso. A gente quer as coisas mais fáceis, a gente quer a porta larga, a gente não quer passar na porta estreita. A porta estreita dá muito trabalho, é muita gente para passar na porta estreita. A gente vai se apertar ali, vai ficar complicado, vamos machucar, não estou afim. Então é por isso. Então a culpa, na verdade, é nossa. Então pessoas que infelizmente ainda têm esse desejo de materialismo, né, que dá mais valor ao dinheiro, ao poder, na verdade essas pessoas acabam usando de alguns artifícios e até de má fé, né, abusando, porque muitas vezes a pessoa vai atrás de uma palavra, de uma instituição, não é porque também ela quer só facilidade, né, porque ela quer algo que ajude, que conforte. Ela quer ouvir algo que dê esperança para a vida dela, porque muitas pessoas procuram lugares assim quando elas estão no sufoco já. É o que a gente fala, você quer ir pela dor ou pelo amor? Poucas pessoas, procuram uma instituição porque simplesmente é porque eu quero melhorar. A gente procura porque a gente quer mudar alguma coisa que está incomodando, que está doendo. Então, eu acho que, assim, um pouco da culpa, não sei se eu posso usar essa palavra, é nossa também. Porque a gente deixa chegar nesse patamar, no tamanho que ficam as coisas. E aí, como que a gente pode fazer para evitar isso, né? Então, o que eu posso fazer para não cair nisso, para continuar dando bons frutos, para mudar, para melhorar, para ajudar, para fazer diferença? O que eu posso fazer? Não cai do céu assim à toa também. A gente recebe muito, todos os dias, o tempo inteiro, a ajuda do plano espiritual, o tempo inteiro. É a pergunta 459, o quanto que os espíritos influenciam na nossa vida? Muito. O tempo todo são eles que nos dirigem. Então a gente recebe sim essa ajuda, mas a gente só recebe se a gente estiver aberto para ela, se a gente estiver disposto, se a gente quiser, se a gente tiver vontade, se a gente procurar. Porque quando a gente se fecha e procura só o que é mais fácil e vai procrastinando as coisas, a gente não recebe essa ajuda. Fica difícil do plano espiritual ajudar a gente também, se for dessa forma. E aí, o que a gente precisa fazer? Se esclarecer, estudar. Às vezes a gente estuda meio forçado, assim, né? Não é sempre que eu faço tanto estudo profundo assim. O Geraldo vai lá e fala, Isabel, vai lá, faz essa apresentação, e aí eu tenho que estudar um determinado tema.
E é assim, às vezes a gente faz coisas porque alguém dá pra gente fazer, e que bom que alguém dê pra gente fazer. Graças a Deus a gente tem alguém lembra de nós e eu, se Deus quiser, e espero ajudar, nem que seja com uma palavra, com uma frase do que eu estou falando aqui, uma pessoa que seja. E eu sei que para mim isso já ajudou. Então, não foi à toa. Então, já não foi em vão. E aí a gente precisa estudar muito, se esclarecer. Hoje em dia a gente tem tanta facilidade. Eu lembro quando eu era criança, e quem tem a minha idade aí também vai lembrar, era difícil de fazer trabalho. Às vezes a minha filha, ela reclama que ela tem um trabalho para fazer da escola, mas ela abre a internet, em 10 minutos ela já fez. Que hoje em dia eles até copiam, né? A gente não. Tinha que procurar uma biblioteca, tinha que rezar para ter um livro dentro da biblioteca com o assunto que eu precisava, e às vezes fazer perguntas. Eu lembro que a minha mãe, nós somos em 6 filhos, já termina. Nós somos em 6 filhos, e a minha mãe guardava todos os livros de todos os filhos. Porque uma coisa que um aprendeu, o outro depois ia precisar, e a gente ia usando aqueles livros. Hoje a gente tem tudo na internet. Tudo. Daqui a pouco não vai, infelizmente, vai ter poucas, já devem ter, né? Poucas livrarias, bibliotecas, porque as pessoas não procuram mais, tem tudo na internet. Mesmo o próprio Evangelho, o Livro dos Espíritos, tudo a gente consegue baixar em PDF, ou a gente consegue colocar no YouTube e ouvir a leitura, saber sobre o tema, tem diversas coisas. Então está muito mais fácil para a gente. Então não é desculpa. Um dos meios que a gente pode usar também para se instruir, para se orientar, é através do Evangelho no lar, porque a gente pode se reunir com a família, discutir o assunto, porque a minha visão não vai ser igual à sua, não vai ser igual a dele, não é igual a de ninguém, nós estamos num nível evolutivo diferente, nós somos pessoas diferentes. Então, a percepção de cada um vai ser diferente e a gente vai aprender com isso. Então, através de vídeos, de filmes, de oração, de reunião, então a gente tem diversas formas de se instruir para ficar. E, claro, que nem eu lembrei, né, que a gente, às vezes tem gente que fica com medo de, eu vou perguntar, pode ser uma pergunta boba. A gente tem que perguntar muito, tem que ter muita pergunta, porque é através das perguntas que a gente aprende. Qual foi o primeiro livro que Kardec juntou ali, codificou e publicou para a gente? Foi o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Ele não acreditou na primeira coisa que ele viu. Ele se reuniu com as pessoas, ouviu falar sobre o que estava acontecendo. Até quem aqui não assistiu o filme de Kardec, assista. Se eu não me engano, ainda tem na Netflix. É muito instrutivo, explicativo, dá para entender bastante sobre como ele fez esse trabalho. E aí ele perguntou para vários lugares, mandou essa carta, várias perguntas, a mesma pergunta, na verdade, para vários espíritos, e recebeu as mesmas respostas. E ali ele conseguiu identificar que sim, os espíritos existem, que o plano espiritual existe, e as mensagens eram praticamente as mesmas. Então, assim, o primeiro livro foi de perguntas e respostas, então temos sim que ter dúvida, temos sim que procurar se esclarecer. E às vezes uma pergunta nunca é uma pergunta boba. Uma dúvida é sempre uma dúvida. Às vezes de uma pessoa pode ser de outra também. Né? Pouquinho por dia, exatamente, Miro. Pouquinho por dia. Às vezes parece... Você colocou aqui 30 minutos de exercício diário, né? Acho que seria excelente esses 30 minutos realmente. Às vezes a gente não consegue, então ali tem tantos... O Haroldo Dutra, tem tantos... pessoas que têm vídeos excelentes no YouTube de 5, 10 minutos. Às vezes é um caminho para o seu trabalho, um caminho, né, aguardando na fila de alguma coisa. Às vezes são alguns tempinhos assim que dá para a gente usar, né? Já vou terminar, Dani, que eu sei que você abriu aí. Mas já estou acabando, tá? Então é isso que eu tinha para dizer. E assim, 2 perguntinhas que eu trouxe também do Livro dos Espíritos sobre a gente identificar o verdadeiro profeta. A pergunta 624 fala: qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. E aí a próxima pergunta, que é a 625, fala: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo?
Acho que essa vocês sabem a resposta, né? É Jesus. Então, que Ele possa nos servir sempre de modelo, todos os dias, em todos os momentos que a gente tenha dúvida de como agir, do que falar, do que fazer. Que a gente não faça vista grossa para as coisas que a gente vê que tem de errado. Não do nosso lado só, mas acontecendo na nossa sociedade, ou no nosso condomínio, ou na rua quando a gente passa. Que a gente consiga abrir os olhos, abrir os ouvidos para se instruir. E que Deus proteja todos nós, todos os dias, que a gente vença a nossa preguiça, para que a gente vá atrás do que é importante para o nosso crescimento e para o crescimento da vida como um todo. Tá? Muito obrigada a vocês. Me desculpe se eu falei alguma besteira, eu trouxe aqui a minha visão e a minha opinião. E agora eu estou aberta se vocês quiserem discutir o tema. Oi, Bel. Obrigada. Olha, suas palavras me comoveu aqui. Colocou a gente na parede e falou, olha, vamos lá, vamos fazer a nossa parte, vamos ser um pouquinho melhores, né? E vamos estudar, fazer algo de bom nesse tempo. Hoje existem muitos áudios, assim, livros áudios, né? Que a gente consegue nesse percurso do trabalho, no metrô, né? No ônibus. De repente, naquela hora que você está ali fazendo a sua refeição, fazendo sua comida para os seus familiares, né? Então, todos os minutinhos, eles são abençoados por conhecimento. Só que abrir para perguntas, como a Bel falou, todas as perguntas são importantes, não se acanhem, vamos trocar ideia, vamos discutir o assunto. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bel, eu vou começar então. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que é a ambição dos bons. O Evangelho fala para nós que, além de tentarmos ser pessoas melhores, de sermos bons, fala para que a gente não se omita, né? Não se omita em relação ao que você está vendo que é errado. Nós temos mania de confundir, né? Os espíritas, eles têm que ser humildes e mansos. Mas é até um certo parágrafo, é até uma certa leitura, né? Porque a mansidão não quer dizer que você precise ser omisso em relação a alguma atrocidade, alguma ignorância que está sendo feita com o próximo. Inclusive, existe até uma frase que era muito conhecida por nós, né? No tempo, nossas vozes, a gente usa, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Era uma frase muito usada, né? Que hoje ela está sendo meio que banida, porque quando você vê alguma violência, seja ela verbal, seja ela física, é nossa obrigação, como irmãos que somos, né, ir lá e meter sim a colher e falar, olha, calma, não é bem assim, né, preste atenção, o que está sendo dito aqui, e fazer de tudo para que cesse aquela violência, né? Como que no dia a dia, assim, é difícil, né? Porque a gente vê tanta coisa, afinal de contas, nós estamos num mundo de provas e expiações e todos nós temos muitas falhas e vemos, né, isso ocorrer sem julgamento, né? Mas como fazer para a gente meter nossa colherzinha lá sem agredir também, sem levantar a voz, sendo esse humilde e manso, mas fazendo nossa parte? O que você poderia dizer aí para a gente, Bel? Eu acho assim que a gente tem que avaliar bem também qual é o grau de intimidade a gente tem com aquela pessoa, no caso, usando o exemplo que você falou, né, de um casal, que a gente tem para conversar ou para influenciar. Então, assim, eu lembro de situações, eu moro em condomínio, num prédio, né? Então, às vezes a gente ouve um casal, alguém brigando, né, mais alto e tal. E normalmente as pessoas querem, né? Vou prestar atenção, vou escutar, a curiosidade meio que fala mais alto, mas qual deveria ser a nossa atitude, né? Eu estou usando até um primeiro exemplo de quando você não conhece a pessoa. E eu comecei a pensar muito, falar, eu não tenho como sair da minha casa e ir até lá, porque eu não conheço a pessoa, mas ainda assim, eu não posso fazer vista grossa. Então, acho que a gente tem que sempre avaliar
com muito cuidado qual é o grau de intimidade eu tenho com aquela pessoa, para que a gente não coloque não só a nossa vida em risco, como da pessoa que está lá também, né? Porque a gente sabe que existem casos assim. Mas a primeira coisa que me vem na cabeça, e que eu até ensinei minha filha a fazer, que tinha uma época que a gente ouvia muito, e cada vez que a gente ouvia essa pessoa brigando, a gente começava a fazer oração. Então, eu acho assim, a primeira coisa que a gente pode fazer é uma oração pedindo para que os espíritos influenciem naquela situação, para que eles acalmem o coração das pessoas, que não é porque elas estão brigando que elas são más pessoas, às vezes elas estão numa situação que a gente não conhece. E, às vezes o marido ou a mulher que está levantando mais a voz não quer dizer que ela não é uma boa pessoa para aquele, né, naquele relacionamento, então a gente não conhece a situação. Eu acho que a primeira coisa é recorrer a Deus em qualquer situação, né? E para nos instruir também os espíritos do que eu posso fazer. Se a situação ela evolui para algo muito mais sério, mais grave, é avisar sempre uma entidade, como eu falei aqui, a gente tem leis, a gente tem regras que o homem criou, graças a Deus, por isso nós somos mais civilizados, né? Então, nós temos que seguir. Então, é avisar um porteiro do condomínio, é avisar a polícia. Agora, se eu tenho mais intimidade com aquela pessoa, além da oração, tentar conversar depois com ela individualmente, perguntar, se oferecer no que pode ser ajudado. Eu lembrei de uma coisa que o Geraldo ensinou lá no prezinho, lá no prezinho mesmo, no primeiro ano lá do estudo do Evangelho, né, do Espiritismo. Ele falou assim, quando você tem uma bacia de água, vou usar uma bacia, tá? Não lembro qual foi o termo que ele usou, uma bacia com água suja, como é que você faz para limpar aquela água? Né? E eu lembro que ele falou assim, vai colocando um pouquinho de água limpa, pinga um pouquinho de água limpa hoje, um pouquinho de água limpa amanhã, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, daqui a pouco você vai ver, só tem água limpa ali. Faz esse teste com um copo, tá cheio de água suja, vai despejando água limpa. Uma hora vai estar só água limpa. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo, né? Com esse ensinamento que o Geraldo deu lá atrás? Que um pouquinho de cada coisa que a gente for fazendo, de boa ação, de conversa, um abraço, uma ligação, um agrado, um pouquinho de cada vez, a gente consegue fazer com que as pessoas comecem a enxergar, né? De repente ela está me falando que eu brigo muito, acho que eu estou sendo realmente muito orgulhosa, eu preciso ouvir mais o meu marido ou a minha esposa, ou o meu irmão, ou sei lá com quem eu estou brigando e discutindo. Então, assim, só para a gente não se alongar muito, né? Eu acho que tem diversas coisas que dá para a gente fazer. Realmente não se omitir, né? Tentar ao máximo procurar os meios corretos, os meios legais. A nossa parte, que isso sempre, indispensável, em 100% do tempo, é fazer uma oração e recorrer a Deus e ao plano espiritual, que não existe oração que não seja atendida. E também, depois, se você consegue se aproximar, é ir aos pouquinhos tentando ir ajudando aquela pessoa, se colocar à disposição, né? E confiar. Eu acho que é isso também, porque a gente não consegue, infelizmente, resolver todos os problemas do mundo e a gente confiar em Deus de que o plano espiritual está cuidando de tudo. É isso aí, obrigada. Obrigada. Alguém gostaria de levantar mais alguma coisa, perguntar aí para a Bel, que está aí nos ajudando nessa noite abençoada? Se quiser pôr uma opinião também, discordar de mim, pode falar. Estou aqui para aprender com vocês. Bel, você citou bastante o bem e o mal, né? A doutrina espírita é enfática, né? Não é só, o mal eu não faço, né? Ela ensina que nós devemos ir além, né? Ela ensina que nós temos que fazer o bem, obrigatoriamente, né? Segunda pergunta, precisamos ter muito cuidado com o que a gente fala nessa vida, né? Muito, muito mesmo. Porque, assim, às vezes a gente fere muito mais com palavras do que com ações, né? E tem que ter muito cuidado, realmente, porque pode acabar prejudicando uma pessoa por alguma coisa que a gente fale sem pensar. Então, é bom pensar antes de abrir a boca, realmente. Verdade.
Então, porque esses frutos ditos, na verdade, são nossas palavras, né? Nossos atos, nossas coisas. Então, tem sempre que vigiar, né? Bacana. Obrigada, Bel. Obrigada eu. Débora. Oi. Boa noite. Olá, boa noite. Consegui assistir aqui, chegar para assistir as palavras da Bel, sempre muito esclarecedoras para a gente refletir. E o que eu queria colocar é que hoje, nessas palavras da Bel, eu estava lembrando da minha aula de evangelização. Eu falo como as crianças são privilegiadas, né, da gente estar aqui já tudo velho, tendo que estar ouvindo essas palavras, e as crianças lá desde cedo, né, a última aula mesmo, não lembro até se a Dani acompanhou ou não, mas falava exatamente isso, né, de que a boca fala do que o coração tá cheio, né, então a gente conversou sobre a importância da gente abastecer o nosso coração de coisas boas para poder falar coisas boas, né, e onde é que a gente consegue abastecer, né, porque não adianta a gente também achar que isso acontece de uma maneira automática ou que isso acontece por obra e graça do Divino Espírito Santo. A gente tem que fazer isso, né, e dei o exemplo para eles de um carro que não anda sem gasolina, né, e de que a gente tem que abastecer o nosso coração, né, de bons sentimentos, de amor, para poder, a hora que a gente vai falar, a hora que a gente vai agir, a hora que a gente vai existir, a gente poder transbordar isso para fora. Então, só para fazer essa colocação de que exatamente aquilo que a gente está estudando aqui, né, as crianças estão estudando lá, né, com um olhar sempre muito inocente, com o coração sempre muito aberto, mas são sempre sementes de amor que a gente vai plantando. E é sempre mais fácil, né, ensinar o certo do que corrigir a gente que já está há mais tempo fazendo coisas aí que não deveríamos, né? Mas obrigada, viu, Bel, pelas palavras. E é muito legal esses exemplos que você usa, Débora, com as crianças, que assim, é tão simples, mas serve pra gente também, né? Porque às vezes quando a gente começa a querer ver a parte muito complicada, é mais difícil de... E o negócio é muito mais simples, é o que você falou. Eu vou abastecer o carro, se o carro não anda. É exatamente isso, é muito legal o jeito que você ensina. E eles eu acho que fica sempre muito mais fácil para eles, né, Bel? Eu falo que é exatamente isso. E a gente falou também de como é importante, usando isso, né, de que a boca fala do que o coração tá cheio, da gente, às vezes, poder orar pelo nosso inimigo, né, da gente poder entender que aquela pessoa que está dizendo, né, coisas que estão agredindo, na verdade, é porque o coração daquela pessoa tá cheio de coisas ruins e, assim, merece muito mais piedade, oração, do que, às vezes, né, uma vingança ou um sentimento de raiva ou alguma coisa nesse sentido. Isso mesmo, perfeito. E que é mais difícil pra gente, né? Orar pelo nosso inimigo, aquela hora que a gente está sendo agredido verbalmente ou está acontecendo alguma coisa, mas é realmente nessa hora que a gente precisa chamar a nossa consciência e falar, bom, é agora. Agora eu vou mostrar quem eu sou, vou orar aqui por esse irmão, né? Porque tem que ter compaixão, né? Então vamos agora, nesse momento, elevar nossos pensamentos, pedir ao nosso irmão, nosso Mestre Jesus Cristo, que nos intua, que visite nossos lares, que nos esclareça, que essas palavras de hoje, benditas, sejam seguidas por nós todos os dias, que a cada aprendizado aqui possamos inserir na nossa consciência um pouco mais de amor, de caridade. Vamos agora pedir ao nosso guia espiritual, o dirigente do planeta Ismael, que ele olhe por nós nesse momento de transição, que ele ilumine todos os habitantes aqui da Terra, para que possamos nos ajudar, sermos verdadeiros irmãos uns com os outros. Vibremos.
Vamos nessa toada pedir aos nossos amigos espirituais superiores que adentre nos hospitais, que ajude nossos companheiros que estão enfermos, para que eles equilibrem os familiares e os chamem para oração, que intuam cada um para que faça a sua parte. Vibremos. Vamos pedir aos dirigentes espirituais, os obreiros da eternidade, os nossos anjos consoladores, nossos espíritos protetores, que venham em nossos lares, abençoe nosso lar, ilumine cada um dos habitantes da nossa casa, clareando sua consciência, trazendo paz, trazendo tolerância, união e esperança. Vibremos. Com nossa mente ao alto, rogamos os nossos anjos que nos esclareça e nos ajude a sermos pessoas melhores, a compreendermos que possamos mudar cada destino dos nossos irmãos com os nossos atos, com o nosso amor, com o nosso perdão, a nossa palavra, os nossos gestos de humildade, de caridade e de amor. Que possamos ser iluminados para fazer a nossa parte todos os dias. Que Jesus Cristo nos esclareça, nos intua, que os nossos anjos nos ajudem a enfrentar todos os obstáculos da vida e que possamos ser merecedores de tudo isso que o plano espiritual já nos dá todos os dias, vigiando, orando e amando. Que assim seja, graças a Deus.